Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos falar do meu assunto futebolístico preferido dos últimos 3 meses, que é a campanha do Botafogo no Brasileirão 2023. Líder com 12 pontos de vantagem, que para alguns é o elefante que subiu na árvore e vai cair a qualquer momento, para outros é o time que está calando a boca da imprensa, e para mim o que é? Eu vou dar aqui a minha visão de analista e de torcedor também, tá? Tentando ser o mais racional e o menos clubista possível, como sempre. Embora eu faça questão que vocês saibam qual é o meu time de coração, para que sempre que eu fale, tanto do meu time quanto do time que eu não torço, vocês terem certeza que a minha análise é isenta, beleza? Então, para começar, vamos trazer essa campanha do Botafogo em números. São 15 jogos, 13 vitórias, 2 derrotas, nenhum empate. 26 gols marcados, segundo melhor ataque, 7 gols sofridos, a melhor defesa. Melhor saldo de gols do campeonato, 19. Melhor mandante, 8 vitórias em 8 jogos. Melhor visitante, 5 vitórias em 7 jogos. Nos últimos 6 jogos, 6 vitórias, 10 gols marcados, nenhum sofrido. O Botafogo também tem o maior número de jogos sem sofrer gol. Foram 11. E só deixou de fazer gol no campeonato na derrota por 1-0 contra o Atlético Paranaense. Primeira coisa, ninguém ganha um campeonato de 38 rodadas nas primeiras 19. O Botafogo é líder desde a terceira rodada, estamos indo para a 16ª, é o virtual melhor time do primeiro turno, por isso que eu estou falando 19, que fatalmente será o campeão simbólico do primeiro turno. Varreu todos os adversários diretos que enfrentou dentro e fora de casa, até aqui abriu 12 de vantagem para o vice-líder, coisa que sempre que aconteceu no campeonato nunca foi revertido, porém nunca aconteceu tão cedo no campeonato de um time abrir tal vantagem para os principais perseguidores. O que eu quero dizer com tudo isso? A campanha é tão histórica quanto inédita. Ninguém teve os resultados que o Botafogo teve nas primeiras 15 rodadas. A pontuação é superior à do Corinthians de 2017, a quem o time está sendo muito comparado, que àquela altura ainda estava invicto e bateu o campeão, mas que tinha 37 pontos, 2 a menos que o Botafogo. E 6 de vantagem para o Grêmio, vice-líder àquela altura, mas que terminou o campeonato na 4ª posição. Aqui eu abro um parênteses, para falar do Grêmio, porque ele foi campeão da Libertadores em 2017, semifinalista da Copa do Brasil também. Então naquele ano, essa divisão de atenções também é um fator que influenciou e que pode influenciar no interesse ou não, das equipes em continuar tratando o Campeonato Brasileiro como prioridade. Inclusive o Botafogo, que está na Sul-Americana, mas vamos direcionar nossas atenções só para o Brasileirão por enquanto, também pode sofrer com isso, de ter que se dividir, ter que dar mais atenção a uma competição ou outra, e aí vamos ver o que vai pesar mais, dependendo do momento. Mas enfim. Então não há como comparar o que o Botafogo está fazendo com o que outros campeões fizeram, porque é muito fora da curva. É a melhor campanha da história nas primeiras 15 rodadas. Segundo ponto, a expectativa que se tinha no Botafogo antes do campeonato começar é totalmente diferente do que ele vem provando na prática. E é aí que mora a desconfiança ou a demora da confiança de quem vê de fora o sucesso do time do Botafogo nesse momento. Muitos torcedores, inclusive, podem se incomodar com o fato de haver muita resistência, por parte principalmente da mídia de fora do Rio de Janeiro, em considerar o Botafogo um real, não só candidato, mas como favorito ao título do campeonato nesse momento. Primeiro pelo fraco desempenho no campeonato estadual, que a gente tem que relativizar, não fez pré-temporada, teve jogadores machucados, alguns reforços chegaram depois, teve a perda do Jefinho, não teve mando de campo, porque o Engenhão também estava passando por obras, troca do gramado, enfim. Mas o Botafogo não conseguiu chegar nas semifinais do Campeonato Carioca. Segundo, pelo histórico recente do clube mostrar em que todas as vezes que o Botafogo ameaçou brigar pelo título, perdeu fôlego com o decorrer do campeonato. Terceiro, por conta do time há 2 temporadas ter estado na Série B. Então, há apenas uma temporada se tornou uma SAF, ou seja, tem poder de investimento para poder competir nas principais frentes. Isso tudo é muito recente. Então é natural que muita gente enxergue esse Botafogo como uma zebra, ou uma surpresa, melhor dizendo, porque o sucesso é além do que o próprio torcedor do Botafogo estava esperando. É além do que se espera de um elenco
e nós vamos falar do elenco mais tarde, que não está entre os principais do país, pelo menos não está entre os dois principais, né? Coloco Palmeiras e Flamengo principalmente à frente desse elenco do Botafogo. E é muito além do que os principais adversários estão fazendo nesse campeonato, como o próprio Palmeiras e o próprio Flamengo. Então pode parecer que o Botafogo está pulando etapa, que está fazendo mais do que poderá continuar fazendo ao longo do campeonato. Então agora eu vou dar a minha opinião. Eu não espero que o Botafogo mantenha uma campanha acima de 80% durante 38 rodadas. E nem acho que para ser campeão um time precise de um desempenho tão gigantesco. Eu sei que tem time, aliás, tem gente com a língua coçando, né, para poder dizer: "Ah, eu avisei, eu disse que não ia dar, eu sabia que o time ia cair de rendimento". E gente, o natural é que todo time, em toda campanha, passe por um momento de oscilação. Mas ser natural não quer dizer que é regra. Já tivemos equipes ganhando campeonatos de pontos corridos invicta, como a Juventus, de 11-12, o Porto, de 10-11, o Arsenal 2003-2004, esses dois últimos inclusive tem análise retrô aqui do canal. E o normal entre times campeões é que se perca pouquíssimos jogos. Normalmente não passa de 10 derrotas dentro de um mesmo campeonato. Eu vou pegar aqui o recorte dos últimos 5 campeonatos brasileiros para a gente ter uma ideia. O Palmeiras, atual campeão, 2022, perdeu 3 partidas. O Atlético Mineiro, de 2021, perdeu 6 partidas. O Flamengo, de 2020, perdeu 9. E aqui mais um parênteses. O Grêmio, nesse mesmo ano, perdeu menos ainda, perdeu 7. Mas terminou em 6º lugar, porque teve 14 vitórias e 17 empates. O Flamengo ganhou 21 partidas e empatou apenas 8. O Flamengo, de 2019, recordista de pontos, perdeu 4. Assim como o Palmeiras de 2018 também só sofreu 4 derrotas. O Botafogo nesse momento perdeu 2 e venceu 13. Não tem empate. O Palmeiras também tem 2 derrotas, mas venceu apenas 6 jogos. Foi o último time a perder a invencibilidade, mas é o 6º colocado do campeonato. Então o que há de comum nessas campanhas, né, de times campeões? Normalmente toma poucos gols, perde poucos jogos, empata muito pouco e soma muitos pontos vencendo. Então, onde que está escrito que um time que esteja fazendo uma campanha impressionante, como o Botafogo está fazendo, vai passar por uma oscilação tamanha que vai deixar derreter uma vantagem como a que ele tem hoje? Pode acontecer? Claro que pode. Mas a conta é a seguinte: hoje quem quiser ultrapassar o Botafogo na tabela precisa tropeçar menos que ele. E o Botafogo tem que tropeçar no mínimo 5 vezes. Porque são 12 pontos de diferença. Se forem 4 derrotas seguidas somadas a 4 vitórias do segundo colocado, que hoje é o Flamengo, o Botafogo ainda teria uma vitória a mais, porque ele tem 13 vitórias contra 8 do segundo time que mais venceu, que é o próprio Flamengo. Então o Botafogo ainda teria uma rodada a mais na liderança caso empatasse em pontos daqui a 4 rodadas. Isso quer dizer que quem quer ultrapassar o Botafogo, precisa somar 13 pontos em 15. E o Botafogo não pode nem empatar nesses 5 jogos. Essa é a conta, essa é a missão de quem quer tirar o Botafogo da liderança hoje, beleza? Isso sem contar o que os outros clubes vão fazer nas rodadas que o Botafogo vencer. Sabe o que isso significa na prática? Quem quiser tirar o título do Botafogo não tem que contar só com uma queda de produção do Botafogo. Tem que fazer uma campanha igual ou melhor do que ele daqui para frente, com cerca de 80% de aproveitamento. Se faltam 23 jogos para acabar o campeonato, para o Botafogo nesse momento, com essa distância, faltam só 19. Então, quando você ouvir por aí comparações com o Arsenal de 22-23, saiba de uma coisa: se o Botafogo fizer a campanha do Arsenal, vai ser campeão. Sabe por quê? O Manchester City, que foi o campeão, conseguiu tirar uma vantagem de 8 pontos que o Arsenal tinha com uma campanha de 12 vitórias consecutivas. Só para ter uma ideia, no Natal, isso já depois da pausa para a Copa, mas ali na época do Boxing Day, o City estava na 13ª posição e dentro dessas 12 vitórias houveram 2 confrontos diretos. O City venceu os 2. Se a gente for pegar do segundo ao 7º colocado desse momento, no Brasileirão, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Fluminense, Palmeiras e Bragantino, todos eles perderam para o Botafogo no primeiro turno. Já não vão ter essa possibilidade de tirar 6 pontos. Podem tentar tirar no máximo 3. Sendo que Flamengo, Grêmio e Palmeiras pegam o Botafogo no Newton Santos, onde o time tem 100% de aproveitamento até aqui. Além disso, voltando lá ao exemplo do City e do Arsenal,
Quando o City vence o Arsenal pelo confronto do retorno, do segundo turno, ele ainda era vice-líder do campeonato com 2 pontos e 2 jogos a menos do que os Gunners. Ou seja, nem essa campanha incrível fez o City tirar a liderança do Arsenal no primeiro momento, mas ele tinha 6 pontos por jogar em relação ao adversário. Isso não só diminuía virtualmente a vantagem do Arsenal, como fazia do City um time que dependia só de si para ser campeão. Porque quando o Arsenal ainda tinha 5 jogos por fazer, o City ainda tinha 7. Nesse momento, quem tem jogos atrasados, tem um jogo atrasado no caso, são o Grêmio, que pega o Corinthians, o Grêmio está ali na parte de cima da tabela, o Corinthians está lá embaixo, e na zona do rebaixamento, né, o confronto entre Vasco e América Mineiro. Então eu pergunto, o Botafogo pode repetir a campanha do Arsenal, que eu vou lembrar aqui, 26 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Agora, quem vai ser o Manchester City que vai conseguir desempenhar 28 vitórias, 5 empates e 5 derrotas? Nem precisa ser isso tudo, porque o City foi campeão com 5 de vantagem. Pode ser 27 vitórias e 6 derrotas. Uma vitória a mais e o mesmo número de derrotas. Quem é que vai conseguir fazer isso aqui no futebol brasileiro? Eu tô dizendo aqui que o Botafogo já é campeão? De jeito nenhum. Eu tô só dizendo que a campanha não é de um elefante que subiu na árvore, porque se for, para tirar ele de lá vai ter que derrubar a árvore. Porque se é praticamente impossível manter um aproveitamento de 80%, os adversários vão precisar fazer essa campanha de 80% ou mais para ultrapassar o Botafogo. Então, se a oscilação e a queda de desempenho acontecerem, elas não podem ser tão grandes ao ponto de deixar uma vantagem de 4 rodadas se tornar ultrapassável ou irrecuperável. Seria uma catástrofe se isso acontecesse. Mas ainda assim, dito tudo isso, a torcida não pode fazer do time e do novo técnico reféns do próprio sucesso inesperado. É claro que a interrupção do trabalho do Luiz Castro, que escolheu aceitar a proposta do Al Nassr, gera dúvidas quanto a se o Bruno Lage, né, o novo técnico do Botafogo, vai conseguir manter não só a forma de jogo, o estilo, os padrões, como principalmente o desempenho que o time vem tendo. Isso cria uma situação em que o Luiz Castro saiu com uma sensação de deixei o clube na melhor situação possível e agora passei a responsabilidade para outro. E o outro, no caso o Bruno Lage, chega com a situação de, pô, peguei o time na ponta da tabela e agora qualquer coisa diferente de título pode ser culpa minha. Então, assim, se a leitura da torcida e da imprensa transformar isso numa pressão pro Bruno Lage, além de ser uma baita sacanagem, vai ser também prejudicial para a sequência do trabalho. O Botafogo não precisa dessa pressão, porque ele chegou onde chegou sem pressão nenhuma. Sabe aquela história de que mais difícil do que chegar no topo é se manter lá? É exatamente isso. Até por isso, eu, como botafoguense, acho muito melhor que as pessoas estejam realmente desdenhando, achando que não vai dar, que o Botafogo não vai ter pique, do que fiquem naquela de se perder vai ser uma vergonha. Gente, vou falar mais uma vez. A gente não pode esquecer que o Botafogo estava na Série B há 2 temporadas. Se o título não vier agora, dependendo do contexto, vai ser muito frustrante. Porém, o projeto de um Botafogo vencedor a longo prazo não significa levantar a taça agora, e sim ser competitivo para que o time faça grandes campanhas e se mantenha sempre nas principais brigas pelo título por vários anos. Times vencedores se fazem com constância, não boas campanhas esporádicas. O Botafogo não pode querer furar a fila agora de levantar uma taça em 2023 e brigar para não cair em 2024. Mais importante do que ser campeão é ser um time constante, estável, forte por muito tempo. O Botafogo está se reconstruindo. A SAF veio para ajudar o clube a se tornar um clube forte. Não apenas montar um time forte, tem diferenças. Clubes fortes mantêm grandes times por pouco tempo. Só um grande time mantém um clube forte por pouco tempo. Então, voltando aqui ao Bruno Lage rapidinho, eu sei que tem muito receio por conta de ser um cara que pensa futebol diferente do Luiz Castro. Por mais que haja algumas semelhanças táticas, são pessoas diferentes, formas de trabalhar diferentes, forma de se comunicar diferente. Às vezes a preferência por um cara ou outro de uma outra característica, uma orientação tática diferente, de jogadores que não mudam de posição, mas podem desempenhar outras funções com ou sem bola, tudo isso é uma preocupação que eu também tenho. Porém, o Luiz Castro tinha falhas no seu estilo de jogo, ele não era perfeito só porque estava ganhando, tá? A pressão no campo de ataque não era tão intensa quanto as dos times do Bruno Lage.
o espaço que a defesa deixava nas costas. Tem análise aqui do time do Botafogo do Luiz Castro, né? Esse espaço era uma constante, era até um ponto fraco do Botafogo. Quando a bola tá entrando, a torcida fecha o olho para esse tipo de coisa, ela só vai enxergar quando acaba o jogo e a vitória não vem. E como aconteceu em pelo menos 2 momentos, né, com o Luiz Castro, pediram a cabeça dele. E aí trocar de técnico era a solução. Quando tudo dá certo, é problema. Eu vou ficar então aqui com uma frase do Pep Guardiola e que foi repetida pelo John Textor no dia da apresentação do Bruno Lage. É preciso mudar para continuar vencendo. Quanto mais vezes você joga no mesmo padrão, mais propenso a ser estudado, anulado, manjado pelos adversários seu time fica. Isso quer dizer que a troca foi boa? A gente só vai saber lá na frente. Só vai ser boa se for campeão? Não necessariamente. Hoje eu, pessoalmente, trabalho com a ideia de Libertadores. O Botafogo só vai fazer um campeonato decepcionante se não conseguir nem vaga para Libertadores. O título é o sonho. Um sonho que a campanha está permitindo que a gente tenha. Um sonho que a gente nem imaginava que a essa altura a gente poderia sonhar. Então, se era sonho, não era objetivo. Se não era objetivo, não é obrigação. Se não é obrigação, não conquistar não pode ser tratado como fracasso, beleza? Então, se por acaso o Botafogo não for campeão, eu vou ficar frustrado? Porra, hoje com 12 pontos de vantagem, imaginar isso acontecendo é muito frustrante. Mas eu tenho certeza, eu tenho que ter a cabeça fria para pensar que, primeiro, seria preciso uma queda de rendimento muito grande e um crescimento de rendimento de algum adversário também enorme para que isso aconteça. E nada nesse momento está sinalizando que alguma das duas coisas vai acontecer. Então, a época, caso aconteça, Deus nos livre, pode ser que quando essa vantagem for diminuindo, a gente até espere, né, que aconteça. Falando hoje, claro que é uma decepção gigante. Lá na frente, caso aconteça, eu acho que aos poucos a euforia estaria bem menor. Essa sensação de que absurdo o Botafogo se deixar ser ultrapassado, talvez nem exista ou exista muito pouco. Agora, o Bruno Lage ele não é maluco. O Botafogo tem hoje um elenco muito homogêneo. Já com o Luiz Castro tinha uma rotação interessante na gestão de minutos de alguns atletas, principalmente quando tinha competições em paralelo, Copa do Brasil, que já não tem mais, Sul-Americana, que ainda tem. Então, esses dias eu até postei no Twitter, o Botafogo tem 6 titulares absolutos, mas alguns têm até algumas sombras interessantes. O Lucas Perry, que ainda tem o Gatito voltando. A zaga, né, Adriel Cuesta, para mim é a melhor do Brasil. O Marçal, para mim, se não for o melhor, tá entre os 3, 4 melhores laterais esquerdos do Brasil. O Eduardo, sendo que o Lucas Fernandes é um bom reserva. E o Tiquinho, que é aí que mora o problema. Não tem um reserva à altura para ele. Eu tentaria buscar no mercado um centroavante, de preferência experiente, confiável, que aceite ficar no banco, mas que entre todo jogo. Porque é uma posição que invariavelmente todo jogo sai do banco. Diferente da lateral esquerda, né, por exemplo, onde a gente tem o Hugo como o reserva do Marçal, e que quando o Marçal se machucou ele deu conta do recado, mas não entra naquela ideia de homogeneidade que eu tô falando. Por que eu tô pontuando tudo isso? Porque eu não acho que o Bruno Lage vai mexer nessas 6 peças que eu considero titulares absolutos. Não vai tirar do time, não vai tirar das posições que eles melhores rendem. Não vai acontecer. Tirando isso, qualquer outra troca tá dentro da naturalidade. A gente vai pegar aqui o resto do elenco para falar. Na lateral direita a gente tem uma carência. Principalmente depois da lesão do Rafael, a gente só tem o de Plácido, que pra mim é até melhor do que o Rafael, mas isso é outra história. O clube tá buscando outro lateral no mercado. Felipe Sampaio e Segovia são bons suplentes, né? Mas não vão tomar a vaga do Adrielce e do Cuesta. São no máximo bons reservas. Inclusive o clube tá indo atrás de um outro zagueiro, porque parece que Segovia vai ser emprestado, né? Para ter mais minutos, enfim. O Hugo na lateral esquerda eu já falei. Os volantes titulares hoje são o Marlon Freitas e o Tietê, mas tem 2 boas sombras, né? O Danilo Barbosa e o Gabriel Pires, são reservas de muito bom nível. O Gabriel Pires, inclusive, trabalhou com o Bruno Lage, então se ele quiser fazer essas trocas, não vejo problema em relação a nível do time titular. São reservas com ótimo nível. Nas pontas, Júnior Santos é o titular na direita, mas muita gente pede o Segovinha como titular. A tendência é que ele ganhe a vaga, e ainda tem o Sauer, né? Que pode jogar tanto ali na ponta direita quanto na posição do Eduardo pelo meio, onde também tem o Lucas Fernandes como reserva principal. Na esquerda já tem um revezamento ali entre
Luiz Henrique, Vitor Sá, chegou o Diego Hernandes para também brigar por essa posição. Falta um reserva para o Tiquinho. É o ponto principal aqui, fora a lateral direita. O Tiquinho, que é o artilheiro do campeonato, inclusive, foi escolhido o melhor jogador dos 3 primeiros meses de competição. O Matheus Nascimento tem proposta para sair, mas parece que quer ficar, né? Eu teria emprestado, porque eu acho que ele não vai se desenvolver como reserva. Ele teria que jogar em algum clube que pudesse ser titular, mas enfim. E tem o Janderson também, né, que é um terceiro nome ali para a posição. É ainda menos experimentado do que o Nascimento, mas é um terceiro nome ali, né, para essa posição de centroavante. Então, galera, o que pode mudar em relação a elenco, mercado, mudanças que o Laje pode fazer no time é isso. Então, calma, né? Eu acho que ele não é maluco para poder fazer mudanças muito bruscas, né, que destruam completamente o trabalho, que é a preocupação de muita gente. E é um alerta, inclusive, que a gente vê parte da imprensa fazendo. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa pro torcedor, assim como eu. Não fica com vergonha de comemorar as vitórias com medo do que pode dar errado lá na frente, não, gente. É exatamente isso que os nossos rivais querem. Eles querem te ver para baixo, como foi em todos os anos que não deu certo, né? E te fazem ter esse pé atrás, né, que eventualmente você possa estar sentindo. O botafoguense, ele costuma ser um pouco desconfiado, um pouco até pessimista em relação ao time. Não deixa só a taça, o fim da caminhada determinar se você vai ser feliz ou não. Você pode ser feliz muitas vezes ao longo da campanha. Eu tenho certeza que você está sendo. Até porque se qualquer torcedor de qualquer time deixar para ser feliz com o futebol só quando ganha título, pode ter certeza. O futebol faz esse cara chorar muito mais vezes do que sorrir. Porque por mais vencedor que o time dele seja, ele perdeu muito mais título do que ganhou. Então a gente é torcedor, nosso papel é torcer por vitórias nos jogos. Essas vitórias acumuladas vão nos fazer ganhar campeonatos. Se não for agora, beleza, acontece. Mas pelo menos você foi feliz na caminhada. Não ficou se privando de ser feliz, esperando para comemorar só um dia. Você foi feliz em cada sequência de resultados positivos, em cada apito final que os 3 pontos vieram, em cada segunda-feira que o seu rival perdeu o clássico para o nosso time no fim de semana, em cada rodada que passou e a liderança continuava com a gente, a cada vez que a distância para o segundo colocado ampliava, a cada vez que alguém desdenhou no campo e a gente fez os mesmos se retratarem e mostrarem respeito. Eu acho até que a maior maneira de mostrar respeito por nós é quando o rival começa a torcer contra, é sacanear na derrota, é ficar feliz com o nosso insucesso. Porque quando você vê um cara que torce para um rival ficando feliz porque o nosso time, que é rival dele, ganhou, e não um outro que ele desgosta mais, é aí que eu acho que é falta de respeito. Então, botafoguense, não tenha nenhuma vergonha, receio de virar meme se a taça não vier. Aproveita a fase boa. A gente sabe como a gente comeu o pão que o diabo amassou torcendo para esse clube várias vezes. Uma hora o pão tem que cair com a manteiga para cima. Por enquanto ele está na nossa mão e o sabor é maravilhoso. Então vamos devorar cada pedaço e não esperar esfriar ou alguém tirar da nossa mão. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!